Oi gente, eu sou o Lucas. Hoje eu vou falar sobre esse livro incrível, maravilhoso, que é A Princesinha, escrito pela Frances Hudson Burnett. Esse livro, gente, essa história, na verdade, né, da Princesinha, eu tenho até um DVD do filme, tá perdido em algum lugar, mas ele faz parte, então, da minha infância, faz parte da minha vida e sempre vai fazer. Eu já fiz uma resenha sobre o livro Jardim Secreto, da mesma autora, tá? E tem um filme também do Jardim Secreto que eu amo, faz parte da minha infância, é maravilhoso. Fiquei muito ansioso quando eu vi que a Wish ia trazer o livro, que eu nunca tinha lido o livro, sempre quis ler, porque ele tem mensagens muito bonitas, muito filosóficas, apesar de serem bem simples. Acho muito interessante a história dessa personagem, que é a Sarah. Ela representa uma coisa que todo mundo pode ter, que eu acho que todo mundo tem dentro de si. Vale muito a pena a gente se espelhar nesses personagens para aflorar cada vez mais esse lado. Eu sempre falo, gente, que em histórias assim, né, qualquer tipo de história, todos os personagens do livro, eles representam alguma coisa de um ser humano. Você tem, por exemplo, o antagonista, você tem um lado antagonista, né? Você tem um lado maligno, você tem um lado ruim e um lado cruel. Assim como você tem aquele personagem que ele é muito puro, muito bonzinho, você sabe que ninguém é assim realmente. Não existe ninguém que é tão bonzinho, só que esse personagem, ele está representando uma coisa sua, né? Uma parte sua. Então, não é que ele é 100% bonzinho como a Sarah da história, né? Mas a Sarah, ela tá ali representando um lado seu. Ela tá representando uma coisa que você tem dentro de si, que você pode aflorar ela de vez em quando. E eu acho que todos os personagens do livro vão ter isso, tá? Dos mais egoístas aos mais altruístas. Basicamente tem essa menina, né, a Sarah, que ela fica órfã, que o pai dela morre devido a uma doença, e o pai dela é muito rico, né, eles acabaram de sair da Índia e estão morando ali em Londres, se não me engano, e aí ela fica então nesse orfanato, né, e a Sarah se vê de repente sozinha no mundo. Ela perde totalmente aquela coisa que ela tinha dos empregados, da riqueza, né, e quando ela perde tudo, ela acaba meio que tendo que servir como escrava, como serva, né, ali nesse orfanato, não é nem orfanato, é uma escola de meninas, né, uma escola interna. Então ela acaba tendo que servir como uma serva nesse colégio, mesmo tendo 10 anos de idade, mais ou menos. O livro ele vai passar, se não me engano, 3 anos, desde que a Sarah perde o pai dela, até o final da história, que eu não vou falar o que acontece no final. É bem diferente do final do filme, tá, gente? Saibam disso. O final do filme ele é muito mais dramático. Eu amo aquele final, ele me arrepia todinho. É bem dramático. O final do livro ele não é tão dramático quanto o filme, mas ele ainda assim emociona. Ele é muito, muito forte o que acontece ali no final, sabe? É muito interessante, gente, o quanto que essa personagem é bem feita, no sentido de... é como se cada cena que a Sarah aparecesse fossem pequenas parábolas. Você tem a história dela encontrando a Becky, que é uma segunda personagem aqui, que é uma personagem que ela está ali servindo como serva também, né? Ela não tem nada, é uma personagem que não tem família nem nada, e ela está ali servindo de escrava praticamente. Ela já é mais velha, se não me engano ela tem 17 anos, ela é mais velha. E a gente tem então a história da Sarah encontrando a Becky, fazendo uma amizade com ela, então ali você já tem uma pequena historinha. E aí você tem, por exemplo, a história dela indo levar um pão para uma criança que está com fome na rua, que ali já é outra história, já é outra mini historinha que a gente tem, que vai ser contada. Então todas as cenas que a personagem se depara com alguma situação, é como se ela harmonizasse aquele ambiente e tocasse o coração de todo mundo, mesmo sem fazer nada. Então a princípio pode parecer que a Sarah ela é uma personagem santa, sabe? Ai, ela é super boazinha, isso não acontece, ainda mais com criança, ninguém é assim. A gente sabe, gente, que ninguém é assim, mas como eu falei, ela representa ali um lado que todo mundo tem. Ela representa aquilo que nós gostaríamos de aflorar todos os dias. Então é como se a Sarah ela fosse aquela pessoa que harmoniza o ambiente. Ela entra e ela deixa tudo mais belo. E ela passa assim, e ninguém consegue passar impune por aquilo. Por mais duro que o coração da pessoa esteja, ao se deparar, por exemplo, com aquela cena da menina levando um pão para uma criança que está com fome, tocasse o coração dela. Tem muito isso no livro inteiro. Tem muito dessas mensagens sem ficar aquela coisa forçada, é uma coisa que você pega naturalmente. E é muito interessante no filme, que para quem assistiu o filme, que a Sarah ela nunca foi aquela personagem que precisou de redenção, porque ela sempre foi boa, pura, nobre e justa, desde o começo da história, desde o começo do livro. Então, diferente da Mary Linnet, do Jardim Secreto, que sempre foi uma criança muito mimada, nojenta,
e era riquinha, e ela perde tudo, né? E ela se vê sozinha, e aí ela vai mudando o pensamento dela, se tornando uma pessoa melhor. A Sarah, ela nunca precisou disso. Ela sempre foi justa, pura e nobre desde o começo da história, mesmo tendo tudo. Aí quando ela perde tudo, ela não muda. Ela continua pura, justa e nobre. E é muito interessante isso. E em histórias assim, geralmente a personagem ela perde tudo para aprender uma lição. Só que a Sarah, ela nunca precisou disso. Porque ela sempre foi, como eu falei, pura, justa e nobre. Então, por que a Sarah teve que passar por tudo isso? Ao meu ver, foi uma jornada de resgate da personagem da Beck. A personagem da Beck no livro, ela é meio segundo plano em alguns momentos, porque ela não tem um arco muito profundo de história. Mas no filme, eu achei que fizeram uma coisa sensacional no filme, que foi ter colocado essa personagem como negra, né? Uma criança negra, uma criança que não tem família, não tem nada, e é uma personagem que precisa ser salva, ela precisa ser resgatada dali, porque senão ela vai morrer. Tem até uma frase que a Beck fala no filme, ela fala pra Sarah: se não fossem as suas histórias de mágica, eu iria morrer. Eu pensei que eu ia morrer, eu fosse morrer. Então a Sarah meio que teve que passar por tudo aquilo para resgatar a Beck. Foi uma jornada de resgate. E isso é muito, muito lindo. Quando você passa a assistir o filme com esses olhos, você vai ver que é muito isso. Faz muito sentido. O livro ele vai soltar várias frases que você consegue interpretar aquilo para algo mais, sabe? Gente, o livro é incrível. Vale muito, muito a pena. É uma história que ela enriquece o coração. Ela não é uma história otimista, para você sair motivado, uma história motivacional, de otimismo e de pensamento positivo. Não é isso. Ela é uma história onde todos os personagens são apenas um, né? Todos os personagens são você, todos os personagens são a humanidade em si. E ela mostra que tudo tem dois lados. Você consegue, por mais ruim que as coisas estejam, fazer de conta. Você consegue ver algo a mais. Você tem que tentar ver algo além do que está acontecendo ali, né? Então é como se a vida fosse inteiramente pedagógica. A vida, ela sempre te ensina algo, faz você crescer, ela sempre tenta te empurrar para cima, né? Basicamente é essa mensagem que fica. E aí eu sei que nem sempre é possível levar isso ao pé da letra. Eu acho que são histórias que nos fazem lembrar, né, gente? Eu já falei isso até no vídeo do Jardim Secreto. Esse tipo de história, esse tipo de conto que tem essa pegada mais otimista, mais pensamento positivo, mais good vibes, apesar disso ser irritante, elas são histórias que nos fazem lembrar, que não nos deixam esquecer que as coisas não necessariamente sempre são ruins, né? São histórias que nos fazem lembrar que sim, tem pessoas ruins, mas também tem pessoas boas, apesar de elas estarem bem escondidas, castelos ou em orfanatos, entre paredes, em sótãos, né? Morando em sótãos. Então são histórias que nos fazem lembrar que ainda é possível ter uma vida. Você não consegue mudar o mundo, mas você consegue mudar a sua vida, o seu jeito de encarar as coisas. Bom, gente, eu acho que eu viajei demais já. Eu espero que vocês tenham gostado da história. Fica a dica do livro e fica a dica do filme também. O filme é espetacular. Se você tá com preguiça de ler o livro, assista pelo menos o filme. Vai por mim, é maravilhoso. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu comentário, o seu like. É isso, gente. Beijo pra todo mundo. Até a próxima.